Olá, meu nome é Brian. Vou falar sobre solos transportados. Esse tipo de solo forma depósitos mais inconsistentes e foscos residuais, além de ter profundidade variável. Uma das principais características do solo transportado é sua heterogeneidade, além dele também perder completamente a característica da rocha-mãe. Cada tipo de solo transportado se forma através da ação de um agente, podendo ser ele a gravidade, a erosão por água e por vento, e pelo movimento de geleiras, o que não é muito comum para nós, então não será comentado. Antes de tudo, vale a pena comentar um pouco sobre os solos orgânicos, que são comumente encontrados misturados aos solos transportados, sendo formado pela decomposição de vegetais, animais e micro-organismos. Dentre os tipos de solos orgânicos, encontramos o humus e a turfa. Solos de aluvião ou aluviais são solos que sofreram transporte por água, podendo ser de rios, lagoas, foz do rio ou mar. Durante o trajeto da água, ocorre tanto a erosão quanto a deposição de materiais, sendo comum que os mais leves sejam carregados por longas distâncias. Solos que constituem aluviões geralmente são ótimas fontes de materiais de construção. Solos coluviais. Nesse caso, o principal agente é a ação da gravidade, e os materiais acabam se acumulando no pé de encostas. Geralmente, o material que forma esse solo é muito fofo e com muitos blocos soltos, chamados de talos. Por conter materiais permeáveis e sujeitos a deslizamentos, a existência desse tipo de solo é desvantajosa para a engenharia. Solos eólicos. Os solos eólicos são aqueles que sofreram transporte por vento. Nesse caso, vamos ter a formação de dunas, bem comuns em regiões litorâneas como Fortaleza. O problema desse tipo de solo é a sua constante movimentação. Vou falar um pouco sobre as propriedades gerais dos solos. No caso, o nosso livro diz que, nosso livro de Geologia da Engenharia, nos diz que o assunto não vai ser muito abordado, porque quando a gente vai na matéria de mecânica dos solos, a gente vai falar um pouco melhor sobre o assunto. E nesse caso, a gente vai falar um pouco mais sobre os índices físicos, e no caso, os experimentos que a gente faz para conseguir isso. No caso, que é a porosidade, que é o volume vazio pelo volume total, assim a gente tem o valor da porosidade, ela é representada pela letra N. O índice de vazio, que é o volume vazio pelo volume dos sólidos, é representado pela letra E. O grau de saturação, que é o quê? É o volume da água pelo volume das vazios, que no caso a gente representa pela letra G. A umidade natural, a gente vai, no caso, efetuando na massa da água contida na amostra de solo pela massa seca das partículas sólidas dos solos. É expresso em porcentagem. Em peso específico, a gente tem de dois tipos. O estado natural, que a gente faz a razão entre o peso total do solo e o volume total do solo. Dos grãos, que no caso a gente pega o volume total dos grãos do solo e o volume ocupado pelos mesmos. E também é importante a gente falar sobre as formas das partículas, que em tese a gente só tem três, que é as esféricas, que se dividem em arredondadas e angulares, as lamelares, que se dividem em cauletina e rita, as fibrilares. E assim são vários outros exemplos, que se encaixam nas esféricas, nas lamelares e nas fibrilares. Olá, me chamo Pedro Rolim e irei apresentar um pouco sobre granulometria. A granulometria é o estudo que define o tamanho e a quantidade de cada grão. O estudo da granulometria é importante porque ela vai dar nome e caracterizar o solo, da maneira que o grão que existe em maior quantidade dentro de um solo vai caracterizar ele. Por exemplo, em um solo arenoso, é um solo onde existe maior quantidade de grãos de tamanho areia. Em um solo areno-argiloso, é aquele onde existe uma maior quantidade de areia e, em segunda maior quantidade, a argila. Então, a granulometria vai dar nome e caracterizar o solo. Os solos são classificados em pedregulhos ou cascalho, areias no modo grosso, médios ou finos, em siltes ou em argila. Além da escala da ABNT, que é utilizada em solo nacional aqui no Brasil, temos também outras escalas também, a internacional, a do MIT, dentre outras. Com isso, observamos que cada uma tem uma mudança de tamanho, de acordo com a sua norma específica. No ensaio de granulometria, sempre vai formar uma curva no formato de um S. A classificação é utilizada pela norma da ABNT.
que classifica em argila, silt e entre outros nesse tamanho. Embaixo temos os diâmetros dos grãos, do lado esquerdo a porcentagem que passa e do lado direito a porcentagem retida. Da maneira que essas escalas de 0 a 100 estão invertidas. Por exemplo, se eu digo que eu tenho 30% que passa pela peneira, então os outros 70% vão ficar retidos nessa peneira. Olá, eu sou Matheus, vou falar dos ensaios de simples caracterização dos solos. A caracterização física é feita habitualmente recorrendo a ensaios de rotina simples, nomeadamente, que são ensaios de granulometria, análises granulométricas, determinação dos limites de liquidez, de plasticidade, que são limites de consistência associados diretamente à umidade natural do solo, que também é um ensaio de caracterização. Mas existem outros, como, por exemplo, a ensaio de compactação, a determinação da massa volúmica, através de amostras representativas, e a determinação da densidade das partículas sólidas. Vamos, nesse capítulo, nos ater somente à umidade natural e à granulometria. Umidade natural, para o caso de solos mais argilosos, o teor de água constitui um dos parâmetros de maior relevância. Para definir o estado do solo, é usual referenciar o teor de água com base ao limite de liquidez. Na verdade, é uma relação. Se relaciona esse teor de água ao limite de liquidez e ao limite de plasticidade. Como eu falei antes, são limites de consistência associados à umidade natural. A determinação desses limites é somente aplicável a solos com cerca de 30% ou mais em peso de partículas inferiores a 0,05 milímetros. A partir daí, a gente já percebe o quê? Que é excluído os solos predominantemente arenosos. Então, a umidade natural. Define-se a umidade natural de um solo como sendo a razão entre a massa de água contida num certo volume de solo e a massa da parte sólida desse solo, e multiplica por 100 para obter esse dado em porcentagem. E como é obtido essas massas aqui? São obtidas essas massas aqui através do método da estufa, que é o método considerado mais preciso para este fim. Você determina um peso 1, um peso 2 e um peso 3. Esses pesos são definidos como: o peso 1 é a massa do recipiente junto à amostra de solo. Isso a gente chama de provete. É o peso do provete, o solo, a amostra de solo dentro do recipiente. Após isso, este provete é submetido a um determinado tempo, em uma determinada temperatura, que esse tempo e essa temperatura vai depender também do tipo de solo, para que haja uma evaporação da água presente nele. Após isso, pesa-se de novo o provete e obtém o peso 2, o peso do sólido, sem umidade, sem água. O peso 3 é o peso do recipiente. Portanto, o peso 2 menos o peso 3, que é o peso do provete seco, menos o peso do recipiente, que dá essa massa da parte sólida. Multiplica por 100 para dar a porcentagem. A plasticidade é uma propriedade do solo úmido, que indica a moldagem dele, a capacidade do solo de se moldar sem que haja uma variação do seu volume. E o índice de plasticidade é dado pela diferença entre o limite de liquidez e o limite de plasticidade. Uma tabela e um esquema que explica bem como funciona o método da estufa de maneira clara e resumida. Granulometria. Bem, gente, na granulometria é definido a quantidade de grãos e os tamanhos de cada grão. Aliás, os tamanhos dos grãos presentes naquela amostra de solo e as quantidades de cada tamanho de grãos, a frequência das quantidades naquela amostra. O estudo da granulometria é feito em 2 ensaios. O primeiro é o peneiramento. O peneiramento, como o próprio nome já diz, é passar aquele solo nas peneiras. Mas para que isso seja feito, é necessário que passe esse solo antes por um defloculante, para o caso de ele estar muito agregado, fazer com que aquele solo desagregue para ter um conhecimento mais preciso dele e também uma peneiragem mais precisa. Tendo essa amostra, após passar no defloculante, pesa-se
ela e se tira a massa inicial, né? Esse Mzinho, massa inicial. As peneiras, elas têm uma numeração de 1 a 200, né? O que não quer dizer que são 200 peneiras pelas quais vai passar aquela amostra de solo, né? A malha delas, o diâmetro da malha delas é igual ao diâmetro da esfera de solo, né? Da partícula esférica de solo, que passar por elas. Essa peneiragem funciona, né, como um ensaio mecânico. A curva granulométrica, gente, é um gráfico que vai relacionar, né, a peneira com a porcentagem que passa por cada uma delas. Por que vai relacionar a peneira? Porque, como eu falei antes, o diâmetro da malha da peneira, né, é igual ao diâmetro da esfera dos grãos que passam por ela. E aí isso vai ser associado, né, à porcentagem de grãos que passam por ela, né? Então, assim, como é que é feito isso? Vamos tomar a peneira 1 como exemplo, em porcentagem. A peneira 1 fica retido, né, uma determinada massa de solo nela, que não passou por ela, né? Então, a gente pega esse peso, né, dessa massa de solo e faz a diferença entre a massa inicial, antes do peneiramento, e essa massa de solo. E relaciona ela a X. Pega a massa inicial, que está para 100%. Faz a regrinha de 3 aqui para descobrir a porcentagem que ficou retida na peneira 1. E esse processo é feito, né, em todas as outras peneiras. Então, a sedimentação ela é feita quando resta, né, no final do peneiramento, aquele solo que passou por todas as peneiras, né? Ele passa até, inclusive, pela peneira mais fina, que é a de 200. Não podendo ser peneirado, a gente utiliza para determinar a granulometria desse material o ensaio de sedimentação, que é baseado na lei de Stokes, né, que diz que a velocidade da queda de partículas no fluido, né, atinge um valor limite que depende do peso específico do material, né, do peso específico do fluido, que no caso se utiliza água destilada, né, e da viscosidade do fluido, que é dada por essa constante, e também do diâmetro, né, daqueles grãos. E a gente vai falar sobre a propriedade desses solos, né, algumas dessas propriedades. Eu queria começar falando sobre a granulação. O que é granulação? A granulação é aquela propriedade que diz respeito ao tamanho dos grãos. Inclusive, eu coloquei aqui ao lado um quadro que faz essa distinção, né, do tamanho dos grãos pela sua dimensão. Então, assim, já em destaque, a gente pode ver que os arenosos são solos bastante distinguíveis, né? Ou seja, tem uma granulação bastante grossa, tem uma dimensão bastante diferenciada em relação aos outros solos, né? Já os argilosos têm uma granulação muito fina, né? Eles não podem ser vistos a olho nu. Né? A plasticidade. Gente, a plasticidade ela diz respeito a capacidade que o solo tem de se amalgamar e se deformar de forma irreversível. Né? Aquela capacidade que é observada de forma muito contundente nos solos argilosos. Né? Inclusive, os solos argilosos têm grande capacidade plástica, né? Principalmente quando molhados. Né? Os arenosos não têm nenhuma, e os citosos têm pouco e os tufosos de pouca média. Compressibilidade. O que é a compressibilidade? É aquele solo que recebe uma determinada tensão, certo? Dentro daquele solo, ele tem, assim como todo solo, tem seus espaços vazios, né? Que muitas vezes são preenchidos por ar ou por água. Mas quando recebe aquela tensão, essa água e esse ar são expulsos, né? Então esse solo se deforma, ele modifica o seu volume. Né? Então os solos arenosos têm pouca compressibilidade, por mais que não pareça, né, mas eles têm pouca, porque a natureza física dos grãos, gente. Por que os argilosos têm essa grande capacidade de se deformar? Tudo tem a ver, gente, com a natureza das partículas, certo? São físicas diferentes, nesse caso. Propriedade dos solos, coesão. O que é coesão, gente? Coesão diz respeito à atração das partículas, né, do solo. É aquela questão, né? Quanto maior a superfície específica, mais fino, mais coeso e mais resistente é ao cisalhamento. Portanto, que a gente olha aqueles solos no verão, são solos argilosos, são solos bastante resistentes. Assim, em relação à coesão, né? A gente pode dizer que os arenosos não têm nenhuma coesão. Já os argilosos têm grande coesão. E a propriedade da resistência dos solos
do solo seco, né? Existem profissionais que trabalham com essa experiência tátil, né? Ele pega o solo, testa o solo, se desagrega com facilidade ou não, e consegue identificar essa resistência. Então, solos como solos arenosos não tem nenhuma resistência no estado seco, né? Porque ele se desagrega muito fácil, né? Já os citosos têm média resistência, os argilosos têm grande resistência, e os tufosos de pouca média. E aqui, vou fazer um resumo para caracterização, né? Quando a gente vê um solo arenoso, a gente identifica através do contato tátil e também do contato visual, certo? São partículas que são perceptíveis ao olho nu. Os siltosos, através do tato, eles têm uma característica que se esfarelam quando estão secos, através desse contato, desagregam quando são submersos. Argilosos, através de um contato tátil, secos não desagregam, certo? Eles são bastante resistentes, e molhados são plásticos, como foi mostrado anteriormente. Turfosos são solos da cor preta, como eu falei para vocês, são solos ricos em matéria orgânica. Quando são molhados, eles tornam-se plásticos, certo? Eles deformam, se amálgamam, tornam aquela deformação irreversível e são fibrosos.